Olá a todos e a todas, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm nos seguido, que têm visualizado os nossos vídeos, comentado, enfim, nós estamos no Face, mas também estamos no YouTube, onde nós temos o canal Reverendo José Fernandes. Você está convidado, convidada a nos assistir nestas mídias. E antes de iniciarmos a meditação, ler o texto da Palavra de Deus, convidamos a todos que nos assistem para, quando puderem, estando em Campo Grande, aqui morando ou passando por aqui, fazerem-nos uma visita na rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, aqui em Campo Grande, Igreja Batista Centenário do Povo. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos estudando a Bíblia ali na igreja. E à noite, no culto, temos culto no domingo, como todas as igrejas, a maioria tem culto. Aos domingos, o horário é às 18 horas. Mas no meio da semana, nós também temos culto na quarta-feira, e aí o horário é 19 horas. Então, todos estão convidados. Pois bem, o nosso texto hoje, para meditarmos, está em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Esta era uma igreja que estava numa cidade, num lugar chamado Galácia. E aqui o apóstolo Paulo escreve uma epístola para esses irmãos Gálatas. E no capítulo 6, nós vamos meditar alguns versículos no capítulo 6 da epístola de Gálatas. No versículo 7, o apóstolo Paulo escreve assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Em outras Bíblias diz de Deus não se zomba, que é o mesmo que escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne, isto é, nas coisas deste mundo, nos desejos físicos, diz aqui o apóstolo Paulo, da carne ceifará a corrupção, ou seja, desse mundo, das coisas mundanas que ficam aqui. Corrupção, ele está dizendo assim, que no fim de tudo vai derreter, vai enferrujar, vai se acabar, vai envelhecer. Isso é que ele está dizendo nessa corrupção, que quem semeia na carne, ou seja, para esta vida, só nesta vida, sem pensar na vida futura, na vida espiritual, vai ceifar, vai colher corrupção, porque no fim tudo acaba, tudo desmancha, tudo enferruja e não sobra mais nada aqui, neste mundo. E diz ele, mas quem semeia no Espírito, e esse Espírito aqui, no texto sagrado, está com letra maiúscula, porque não é o Espírito humano, mas é no Espírito Santo. E ele diz, do Espírito, que é do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Pois bem, é claro que o Espírito Santo trata com o nosso espírito e nos dá a vida eterna ao nosso espírito, à nossa alma. E esse é o nosso objetivo com essa meditação, é chamar a sua atenção para essas questões. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, ou, como eu disse em outras Bíblias, de Deus não se zomba. Muitas pessoas estão zombando de Deus, porque dizem que Deus não existe, porque estas pessoas, infelizmente, elas só têm olhos para enxergar coisas
materiais, físicas, onde se pode pegar, se pode sentir, se pode cheirar, se pode apalpar. Elas só creem nessas coisas que podem ser verificáveis pelos nossos olhos físicos, irmãos e amigos. Nós não somos só físico, nós não temos somente olhos físicos. Esses olhos físicos, é claro, que pertencem ao corpo físico, mas que um dia todos sabem e todos conhecem e fica sabendo que esse corpo físico um dia ele se acaba. Mas tem muita gente que não tem olhos para as coisas espirituais, não tem olhos para ver as coisas de Deus. Para ver Deus não se vê com olhos físicos. E até o olho espiritual, acreditamos que para ver Deus não vai ser possível, porque Deus é luz muito intensa. E a luz que uma alma humana pode contemplar, certamente não vai alcançar contemplar a luz de Deus, a Deus como Ele é. Mas nós podemos pensar que existem olhos espirituais para ver coisas espirituais. Para que isso ocorra, é necessário que o homem não fique limitado apenas ao corpo físico, apenas coisas físicas, as coisas deste mundo. Aí ele só vai ver as coisas daqui mesmo. Mas no momento que nós começamos a pensar e a verificar que tudo aqui envelhece, tudo aqui acaba, tudo aqui se derrete, aí nós começamos a pensar que é necessário ver além, ter olhos para enxergar além. E aqui a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo está falando sobre essa realidade espiritual que está relacionada com o Espírito Santo, o Espírito de Deus na terra que comunica conosco. Claro que aqueles que creem em Deus, aqueles que nasceram do Espírito, como Jesus falou, que é preciso nascer do Espírito, que quem nasce da carne é carne, Jesus falou para Nicodemos, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Para enxergar o espiritual, é preciso nascer do Espírito, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito. Isso que nós estamos falando sempre aqui sobre esse novo nascimento, sobre essa transformação espiritual, esse nascer de novo do Espírito Santo, nascer do Espírito, é o novo nascimento, a nova criatura. Para ver as coisas espirituais, é preciso passar por essa metamorfose. Se a pessoa não passa por essa metamorfose espiritual, ela não enxerga as coisas espirituais e só enxerga as coisas físicas, as coisas desse mundo. E aí, ela só pode ver as coisas materiais. E ainda mais, zomba de Deus. Olha que eu tenho visto muitas zombarias a respeito de Deus. Até pessoas conhecidas, pessoas amigas, que infelizmente elas não têm olhos para ver as coisas espirituais, mas elas só veem as coisas materiais, elas zombam de Deus. Zombam de Deus. E aí, aqui o texto está dizendo, eu tenho pena dessas pessoas, se são amigas, né, a gente tem assim um afeto, porque não somente essas, mas pode ter até parentes da gente que zomba de Deus. Como é que eu estou falando que zomba de Deus? Como diz aqui o apóstolo Paulo, porque está semeando na carne, semeando só para esse mundo,
pensando nas coisas materiais, vive aqui, a Bíblia diz aí 70, 80 anos, que é o tempo que a Bíblia coloca para um ser humano viver normalmente, elas estão vivendo só aqui, só para esse mundo. Estão semeando na carne, semeando nesse mundo. Não semeia nada na vida espiritual. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que quem semeia na carne, quem semeia para esse mundo, vai ceifar a corrupção. O que é essa corrupção? É esse desmantelamento, essa corrosão, esse enferrujamento, essa deteriorização, derretimento, que tudo acaba aqui. Não é preciso fazer muita especulação para você saber dessas verdades que eu estou falando. Basta pensar num corpo que foi sepultado daí a alguns anos, o que sobrou dele ali? Mas muita gente está fazendo isso, está semeando para o corpo, para viver o corpo só. Claro que a gente precisa cuidar do corpo, e isso é bíblico, isso é de Deus. Temos sim a mordomia do corpo. O que é a mordomia do corpo? Não, mordomia no sentido bíblico não é boa vida, como aí ficou assim no senso comum, que mordomia é curtir a vida, é boa vida. Não, mordomia no sentido bíblico é administrar. Mordomo é uma palavra grega que significa governo da casa. Governo da casa. Então, muitos estão com a má mordomia da casa. Que casa que eu estou dizendo? Casa do Espírito, que o nosso corpo é a casa do Espírito. E, portanto, por causa disso, essa casa do Espírito tem que ser bem cuidada. Temos que cuidar disso no nosso corpo físico, da saúde. Temos sim que cuidar e muito bem, porque é a casa do Espírito, do nosso espírito. Mas eu quero dizer que se você semeia, amigo, amiga, só pensando aqui nesse mundo, você está perdida. Porque aqui está dizendo que quem semeia no espírito ceifará a vida eterna. Vida eterna é para quem semeia no espírito. Quem semeia na carne, está pensando só nesse mundo, nas coisas materiais, vai perder a alma. Não vai ter vida eterna. Mas quem semeia no Espírito Santo, no Espírito de Deus, para as coisas do Espírito, da nossa alma também, esse vai receber, diz aqui o apóstolo Paulo, a vida eterna, porque é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus que nos concede a vida eterna. E eu quero convidar você hoje para fazer uma reflexão na sua vida, como você está semeando. Está semeando só para esse mundo? Olha, cuidado, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se semeia só aqui, vai colher só aqui. E o apóstolo Paulo diz que vai colher o quê? Colher a corrupção. Corrupção não é nesse sentido aí que nós vemos hoje mundo afora, né? Não, essa corrupção aqui é a destruição do corpo, é a destruição das coisas materiais, que todas serão destruídas um dia. Então eu quero fazer esse convite para você. Pense nisso. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma e deixe o Espírito Santo promover na sua vida o novo nascimento, a transformação, a metamorfose espiritual para você viver a vida eterna com Cristo. Ceifar a vida eterna e não a corrupção desse mundo, que vai derreter, que vai ser tudo destruído. Fica com você aí a decisão. Eu estou fazendo esse convite para você, para que você tome essa decisão importante na sua vida, de uma nova vida, vida com Cristo, vida eterna. E Deus o abençoe e que você não fique só pensando nas coisas materiais, mas pense também nas coisas espirituais, que isto é semear no Espírito. É semear no Espírito. Que Deus abençoe você, sua família, e que você possa semear no Espírito. Deus abençoe.